Olá, a paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas como eu sempre faço, eu quero reiterar o meu pedido a você. Não esquece de compartilhar esta mensagem com suas redes sociais, não esquece de deixar o seu like, deixar a sua opinião, deixar o seu comentário e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Isso que você vai fazer vai tornar o nosso canal relevante nesta plataforma e com isso nós vamos poder semear muito mais a palavra do Senhor, porque a relevância no canal vai fazer com que a plataforma divulgue este vídeo a muito mais pessoas. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me esperado. Agora eu quero que você, se tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Levíticos, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 1 ao 3. Livro de Levíticos é o Pentateuco. Primeiro é Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico. Capítulo 10, versos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Queridos, nós vamos tratar de um assunto aí muito importante e usando essa palavra como referência. O tema da mensagem é: de que forma você tem chegado diante do Senhor? É muito importante isso. Como nós temos chegado diante do Papai? Como nós temos chegado diante daquele que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis? É muito importante a gente entender isso e é uma coisa que precisa acontecer hoje em muitas igrejas. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de comentário na intenção de reclamar de nada, mas isso aí tem acontecido muito, a falta de reverência. Quando nós vemos aqui no Velho Testamento que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, chegaram diante do Senhor com fogo estranho, esse fogo ele não era permitido vir de fora do templo, ele era o fogo que era tirado ali de dentro do altar mesmo, era colocado nos incensários e ali era jogado o incenso, aquele incenso queimava e levantava um cheiro agradável ao coração do Senhor, às narinas do Senhor. E aqueles homens naquele dia, aqueles dois moços, filhos do sacerdote, eles resolveram fazer aquilo por conta própria. Então eles pegaram fogo de onde não deveriam ter pego, um fogo estranho que a Bíblia fala, porque o fogo que era pego de dentro lá do altar era fogo santo. Esse fogo que não poderia ficar, não podia se deixar apagar. A Bíblia tem as recomendações que aquele fogo deveria permanentemente estar aceso, assim como também os candelabros lá dentro do local que era o tabernáculo e depois mais tarde o templo. Então ele não podia ser apagado, mas era o fogo lá de dentro, que era um fogo consagrado. Só que esses moços, eles vieram com fogo estranho. Então o que a gente entende? Que eles trouxeram esse fogo de fora do tabernáculo para dentro, para queimar para Deus, mas Deus não ordenou que isso fosse feito. Então aconteceu o pior. Aqueles homens, eles foram incinerados, vamos dizer assim, eles foram consumidos. Nesse verso, eu vou relatar aqui a nossa introdução. Nesse verso nós lemos, podemos entender que não devemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Os filhos de Arão agiram de forma negligente e foram severamente punidos por suas ações. Hoje, há alguns irmãos, aí é uma coisa que eu quero que você preste bem atenção,
que de forma errada eles dizem que vivemos o tempo da graça, por isso nada vai acontecer. Mas eu quero lembrar que o tempo da graça não é prerrogativa para cometer pecado. Tempo da graça não é prerrogativa para nós vivermos do jeito que nós achamos que devemos. Não é para nós estarmos aí fazendo coisas que a Bíblia condena. Às vezes as pessoas de uma forma errada acham que hoje, porque vivemos o tempo da graça, a gente pode fazer de tudo. Mas a gente tem que olhar o que a palavra de Deus nos ensina. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no capítulo 10, no verso 23, se não me engano, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica. Então não quer dizer que porque vivemos o tempo da graça eu posso viver de qualquer maneira. Eu preciso sim viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Então a gente precisa entender que essas coisas não é do jeito que às vezes a pessoa pensa que é ou que ela quer que seja. E o que nós aprendemos com este texto? Aí nós vamos aqui a alguns tópicos para que a gente possa entender por que nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Primeiramente, o fogo do altar era o único permitido para a oferta de incenso, pois era fogo santo. Por que hoje, nos dias atuais, nós achamos que podemos trazer para dentro das igrejas aquilo que o mundo lá fora está oferecendo? A única coisa que nós temos que trazer para dentro das igrejas é o pecador, que está no mundo. Esse nós temos que trazer para dentro da casa de Deus, para que Deus venha trabalhar na vida dele e venha mudar a vida dele, para que Jesus venha fazer parte daquela vida. Então, a única coisa que nós precisamos trazer do mundo para a igreja, ou seja, o templo do Senhor nos dias atuais, a única coisa que nós temos que trazer é o pecador. Nós não temos que trazer os hábitos e costumes que tem lá fora. E isso tem acontecido nas igrejas nos últimos anos. Pessoas estão transformando a igreja numa Cinelândia. Estão transformando a igreja em algumas coisas que ela nunca foi. Hoje, por exemplo, me perdoe aqui a minha maneira de trazer isso, eu tenho ouvido falar de algumas igrejas que eles estão fazendo festa de Halloween no intuito de trazer o mundo para dentro da igreja, no intuito de trazer o pecador para dentro da igreja. Peraí, se o pecador entrar dentro da igreja por causa de uma festa de Halloween, ele vai entender que lá fora e aqui dentro é igual, ele pode agir da mesma maneira. Talvez algumas igrejas, porque eu já ouvi falar, eu vejo muito na internet isso aí, e a gente já ouviu até isso há um tempo atrás, um pregador famoso, ele criou, a igreja dele criou lá um bloco carnavalesco. Poxa, mas por que eu tenho que evangelizar com bloco carnavalesco? Eu não posso evangelizar de outra forma? Eu preciso me transfigurar naquilo que eles são, para que eu possa ganhar aquela pessoa para Cristo? Se a pessoa vem para a igreja por causa disso que a pessoa colocou, eu acho que não vai surtir grandes efeitos, porque a pessoa tem que vir para a igreja por causa do Senhor. É uma coisa que eu tenho ensinado para a nossa igreja. Eu tenho que estar aqui, não é por causa do conforto do ambiente, não é por causa do ar-condicionado que me guarda do calor, não é por causa da amizade que eu tenho com os irmãos, é por causa de Jesus. Jesus tem que ser o motivo maior de eu estar na igreja. Então, não tem cabimento você trazer coisas para dentro da igreja que está no mundo. A única coisa que eu tenho que trazer para dentro da igreja é o pecador. Que o pecador tem que entrar aqui, tem que ouvir a palavra, tem que ser, vamos dizer assim, confrontado pela palavra e tem que se arrepender. E isso talvez não leve, não seja uma coisa tão rápida para acontecer. Talvez eu tenha que trazer esse pecador 1, 2, 3 vezes, até ele compreender que ele tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então isso precisa ser mudado, sabe? E os filhos de Arão trouxeram fogo estranho, trouxeram coisas que não era para ter trazido para dentro do templo. O que aconteceu com eles? Deus os consumiu. Hoje, talvez isso não aconteça, aí as pessoas vêm com aquela conversa, vivemos o tempo da graça, mas o tempo da graça não é prerrogativa de pecado, para você pecar e fazer o que você quiser. O tempo da graça é para mostrar que Jesus veio e que você tem o direito hoje de se arrepender, você tem o direito, hoje você não precisa matar animal para mostrar arrependimento, hoje você dobra o teu joelho, vai diante de papai através de Jesus e pede perdão.
Livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, porque todo aquele que se pedir perdão, aquele que se arrepender, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os pecados e o redimi-lo de toda injustiça. Então não é trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, tentando criar, sabe, momentos ali que as pessoas fazem muitas vezes. Eu não estou dizendo uma festa, que a gente faz uma festa de época. Nós costumamos fazer aí, o ministério que eu faço parte, com algumas igrejas costuma fazer lá, festa country, comidas da época, e atrai as pessoas, é normal, isso aí eu não vejo nenhum problema. Agora a pessoa vem trazer, por exemplo, uma festa junina para dentro da igreja, com festa, com pessoas dançando igual dança as quadrilhas que tem nos meses de junho aqui no Brasil inteiro, e que aquilo ali é em adoração a uma entidade. Eu vou trazer isso para dentro da igreja, por mais que eu tente transfigurar aquilo ali para a forma como a gente vive dentro da igreja, não dá certo. Eu estou trazendo o mundo para dentro da igreja, e eu não posso fazer isso. Eu não tenho nada contra quem gosta de festa junina, é problema dela, depois vá se ver com Deus. Agora você vai participar de uma festa junina, onde a questão ali é uma festa de adoração, e não é a Deus, uma festa de adoração a um santo. Ou você vai, por exemplo, participar de uma festa carnavalesca, vai trazer para dentro da igreja, sendo que o carnaval, se você for olhar a essência de tudo aquilo, vê hoje, por exemplo, a promiscuidade, a prostituição, tudo que está envolvido, as drogas que está envolvido naquilo, eu vou trazer aquilo para dentro da igreja, mesmo que eu diga que não, mas aqui nós vamos fazer de uma forma santa. Não existe isso, isso não existe. Não existe forma santa de eu pular carnaval, não existe forma santa de eu ir dançar numa quadrilha de festa junina. Não existe forma santa para isso, eu não acredito que tenha. Se algum pastor, se algum líder de igreja acha que isso é normal, paciência, é problema dele e Deus, ele vai se acertar com o papai. Eu não tenho isso na minha vida. Então eu sou bem claro em dizer, cuidado com a forma como você se apresenta diante do Senhor. E dentro da casa de Deus só tem que trazer do mundo o pecador, e mais ninguém. A outra coisa que eu quero trazer para nós, não era o tempo de fazer aquilo ali. No final do verso 1 diz que o Senhor não lhes ordenara fazê-lo, quando nós lemos aqui. Então eles já estavam fazendo pela sua própria vontade. Eles não estavam, por exemplo, porque naquele tempo havia uma escala de serviço dos levitas, aquele que ia levar o incenso, aquele que ia entrar, aquele que ia fazer isso, ia fazer aquilo, tinha tudo isso lá. Mas não era o tempo dessas pessoas fazerem isso, e eles simplesmente atravessaram à frente do sacerdote, do sumo sacerdote, que era o próprio pai, que era Arão, e foram fazer algo que não deviam. Por isso, o que aconteceu? Foram consumidos. Quando tomamos nossas decisões sem a direção de Deus, muita coisa ruim pode acontecer. Com eles foi a morte. Hoje, nos dias atuais, tempo da graça, cuidado com as decisões que você toma e a maneira como você vai colocar em prática aquilo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, precisamos nos alimentar, temos que ter tempo para lazer, mas nós temos que saber fazer cada uma coisa dessa na direção de Deus. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos nos perder pelo meio do caminho, e daqui a pouco aquilo que Deus colocou na tua vida vai deixar de ter valor, vai deixar de ser prioridade. Você vai começar a priorizar as coisas que o mundo está mostrando para você. Então isso é algo que você não pode deixar acontecer. Eu não posso deixar acontecer. Nós precisamos ter uma vida realmente em santidade. Eu falei muito na mensagem de domingo passado sobre isso, sobre a santidade, que é uma forma que se você não tiver a busca pela santidade, você vai perder coisas de Deus, você não vai alcançar o teu milagre. Então, que nós possamos nos dias de hoje olhar tudo com muito cuidado dentro da igreja. Não precisamos espiritualizar tudo, sabe? Nós precisamos muitas vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa dentro da igreja, vamos eliminar as causas naturais primeiramente, vamos tirar as causas naturais que pode acontecer. Uma vez eu vi uma história que eu achei muito curiosa, de um pastor contando, eu não me lembro bem quem era, eu tenho uma ideia, mas não vou citar nomes. Ele falou que um grupo de louvor da igreja dele estavam indo para fazer um ensaio, e aí quando eles foram ligar um determinado aparelho, o aparelho não ligava, e aí aparece aquele espiritual: não, o diabo está querendo nos impedir,
O diabo está querendo acabar com o nosso ensaio. E começou a fazer um rebuliço dentro daquele momento, ali naquele momento, e orando, sapateando na igreja, e ungindo o aparelho, e fazendo isso, fazendo aquilo, uma confusão doida que aquelas pessoas estavam inventando, até que um dos meninos do louvor puxou de um fio e falou assim: se ligar isso aqui na tomada, será que não resolve? Ligou na tomada, o aparelho voltou a funcionar. Então nós precisamos tirar as causas naturais primeiramente, e aí vamos nas causas que realmente importam. Aí a gente vai sim buscar saber se aquilo que nós estamos fazendo é o momento certo, se aquilo que nós estamos fazendo é o que Deus quer que nós façamos. Então tudo tem que ser com a direção de Deus. Se você não quer viver na direção de Deus, o teu lugar não é aqui. Deixa eu falar isso para você com todo o coração. Você que está me ouvindo, se você não pretende viver na direção de Deus, desculpa, você está no lugar errado. Talvez você precise estar em outro lugar nesse momento. Então, se você veio ouvir essa mensagem aqui que eu estou trazendo, procure refletir sobre ela, põe ela no teu coração, permita que esta mensagem adentre o teu coração, que ela possa entrar lá entre as juntas e medulas, onde só a palavra de Deus consegue entrar, e você venha discernir sobre isso. Porque senão, queridos, vocês vão estar fazendo as coisas tudo errado, fora do tempo de Deus. Vocês vão estar tomando prejuízo, vocês vão estar perdendo tempo, vocês vão estar fazendo coisas que são desnecessárias. Então, quando nós tomamos nossas decisões sem a direção de Deus, com certeza vão acontecer coisas que não deveriam, assim como aconteceu com Nadab e Abiú, que foram à morte. Talvez hoje a pessoa entra dentro de uma igreja trazendo costumes e hábitos do mundo, e talvez ela vai dizer: pô, eu vivi dentro da igreja há tantos anos e não morri. Mas o que você perdeu? Provavelmente você perdeu pode perder até a sua salvação. Ou seja, você vai morrer sim, mas você vai morrer um dia e vai perder a salvação de estar na glória com o Senhor. Então tudo isso tem que ser avaliado. A outra coisa, podemos nomear a atitude dos filhos de Arão como, primeiramente, desobediência. Eles foram desobedientes. Eles tinham um líder sobre a sua vida, porém eles foram desobedientes a este líder. Por que eles não perguntaram ao sumo sacerdote, que era o próprio pai: pai, nós podemos fazer isso? E o pai, naturalmente, com a orientação de Deus, ia dizer: não é tempo, não é hora. E outra coisa, vocês vão levar fogo daqui de fora para dentro? Não, o fogo é o que está lá. É aquele fogo que vocês vão usar no incensário para colocar o incenso e queimar para Deus. Ou seja, Deus tem tudo direcionado. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos aquilo que as nossas lideranças nos ensinam, para que a gente possa caminhar corretamente, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Porém, se as pessoas não fizerem desta forma, a tendência é, pelo meio do caminho, ela acabar sofrendo muitos problemas. Outra situação, insubmissão, que eles cometeram ali. Rei Saul, pela desobediência e insubmissão, perdeu o reino. Esses homens perderam a vida. O rei Saul teve uma situação que haveria de fazer um sacrifício, porque o povo ia para a guerra, e eles estavam esperando estavam esperando Samuel, e Samuel estava demorando. Samuel teve outras atividades que impediu dele chegar, e o rei Saul, naquela angústia, aquela agonia, ele achou que os homens haveriam de se ir embora, ninguém ia querer ficar ali, e aí ele resolveu fazer o sacrifício ele mesmo. Depois disso, quando Samuel chegou e viu o que ele havia feito, ele deu a desculpa dele, que ele teve que fazer aquilo porque você estava demorando, você não veio, você demorou para chegar aqui para fazer o sacrifício, e eu não podia perder a mão de obra que estava aqui, que estava indo embora. E Samuel foi bem claro com ele, falou: por causa dessa tua atitude, o teu reino seria eterno, seria para sempre. Você acaba de perder o teu reino. Estou falando com as minhas palavras, mas foi isso que aconteceu. Saul, dali para frente, ele ainda governou durante alguns anos, mas ele perdeu o reino porque não houve descendente dele para ser colocado. Foi quando veio na sequência Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Saul deveria ser obediente, porque eu creio que o Senhor um dia, falando com Gideão juntou um grupo lá de 30
30 mil homens para defender Jerusalém, para defender o Israel. E o que aconteceu? Deus falou, é muito, manda que a metade dos covardes, os covardes vão todos embora. Foram embora 20 mil, sobrou 10. E aí foi diminuindo até chegar em 300. E com aqueles 300, as batalhas foram vencidas. Será que Saul, se tivesse esperado Samuel chegar, e vamos supor que ele tivesse lá 1 milhão de homens, tivesse baixado para 100 mil, para 10 mil, para 20 mil, ele perderia a batalha por causa disso? Não, porque ele foi obediente ao Senhor e o Senhor não deixaria. Porém, ele se precipitou, e nós temos que tomar cuidado. A insubmissão, ele achou que ele podia fazer, ele achou que ele era o cara. Não, peraí, eu sou o rei, eu posso realizar isso aqui, ponto final. Não vou esperar por Samuel, não. Samuel está atrasado, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Ele foi e fez o sacrifício, coisa que não era para ele fazer. Os meninos de Arão, a Nadab e Abiú, foram fazer o que não era para eles fazer. E muitos de nós fazemos coisas que não é para nós fazermos. Quando a gente vai ver, a coisa já está feita, aí o prejuízo vem, aí vem a conta, e a gente tem que pagar. Deus, a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele há de colher. Então cuidado com a forma como você chega diante do Senhor, cuidado com o que você semeia no reino do Senhor. Tudo isso tem que ser muito bem, sabe, tem que olhar com muito cuidado. E uma outra situação que eu vejo também, que aconteceu na vida daqueles dois que foram consumidos pelo Senhor, foi a arrogância. Tipo, eu posso fazer. Alguns até falariam, faço muito melhor do que ele. Você pode fazer infinitamente melhor, mas se você não foi chamado por Deus para fazer, tudo que você fizer vai ser em vão. Foi o que aconteceu com aqueles meninos. Foi em vão, porque eles morreram. Eles perderam a sua vida, uma preciosidade que é a vida da gente. Eles perderam por causa do quê? Por causa da arrogância, por causa da insubmissão, por causa da desobediência. E todos nós, quando não entendemos isso, a gente sabe que, a conta vai chegar, e quando a conta chegar, não tem por onde você dizer, não vou pagar. Outra coisa é que alguns podem interpretar também a atitude deles como imaturidade. Porém, Deus conhece as intenções do coração do homem, e ele não se engana. Se talvez algumas pessoas podem interpretar, poxa, mas os dois meninos, dois moços lá, imaturos, fizeram aquilo, precisava Deus tirar? Não, Deus conhece a intenção do coração. Deus sabia como estava o coração daqueles moços naquele momento, senão com certeza eles não teriam perdido sua vida. Nós precisamos entender isso. Sabe, Deus, ele é soberano, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu, ele conhece as intenções do meu e do seu coração. Não adianta, eu posso enganar quem eu quiser. Não vou fazer isso, não faço, não tenho esse hábito, e você também, espero que não tenha. Mas nós, seres humanos, podemos enganar o nosso pastor, podemos enganar o nosso líder, podemos enganar os nossos amigos, a nossa família, os nossos pais. Mas alguém você não consegue enganar, e esse alguém é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você vai fazer, a semente vai ser plantada, tudo bem, você escolheu plantar aquela semente, daqui a algum tempo você vai colher. Pior ainda, quando aquela semente ela se espalha ao ponto de trazer também sobre a vida dos seus descendentes. Muitas pessoas são prejudicadas porque alguém lá no passado não fez a coisa certa. Ele pagou o preço dele e semeou, expandiu na vida de pessoas que não precisavam, e acaba acontecendo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Como conclusão, todos temos que tomar extremo cuidado com a maneira que chegamos diante do Senhor. Isso é ponto passivo, não tem, nós não podemos chegar de qualquer maneira na presença do Senhor. Muitos dizem que estas coisas aconteciam no Velho Testamento, mas eu quero deixar bem claro que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O nosso Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. O que era pecado no Antigo Testamento é pecado no Novo Testamento. As bênçãos que teve no Velho Testamento também podem ter no Novo Testamento, se nós buscarmos da maneira correta. As intenções do coração do homem, Deus conhece.
Então não adianta você chegar diante de uma pessoa e tentar mostrar que você é a pessoa mais maravilhosa deste mundo se você não é. Se você quer ser uma pessoa boa, faça as coisas boas acontecerem na sua vida para que você seja reconhecido, não pelos homens, mas reconhecido por Deus. Quando a gente olha para o livro de Jó, que a gente olha lá que Satanás foi lá, quando os homens se apresentavam diante do Senhor e Satanás foi lá fazer o mexerico dele, que Deus falou para ele: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. O próprio Deus sabia quem era Jó. O próprio Deus conhecia Jó. Então não precisa, sabe, que você tente mostrar para alguém que você é bom ou que você deixa de ser, porque se você for bom, Deus sabe, e se você não for, Ele sabe também, e você vai conhecer o homem pelos frutos. Então busque a sua vida de uma forma diferente. Aquilo que nós falamos aqui sobre a vida desses meninos, que eu creio que pode acontecer nos dias atuais também, nós não podemos ignorar. Vamos tomar o devido cuidado, vamos chegar diante do Senhor com sinceridade de coração, com, sabe, coração limpo, com coração feliz. Tudo na vida da gente pode ser melhor se a gente compreender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Deus, Ele é imutável. Pense nisso. Eu quero orar com você agora e depois fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é vida, Tua palavra que é alegria para o coração do homem. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender através dessa mensagem que realmente temos que chegar diferente diante do Senhor. O Senhor é único, o Senhor é imutável. Nada daquilo que nós fizermos pode mudar alguma coisa se nós não fizermos da maneira correta. Eu não consigo enganar ao Senhor e nem quero, mas às vezes o homem, ele tenta enganar o seu semelhante e engana-se a si próprio. Senhor, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos nossas vidas, nossas famílias. Glorifica o Teu nome, Senhor, através da nossa adoração, do nosso louvor, e que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Te louvo neste dia e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer por você que está comigo até aqui. Espero que esta mensagem encontre guarida no teu coração, que você possa usá-la no seu dia a dia, que ela possa trazer transformação na sua vida. Eu peço também que você não esqueça da nossa mensagem, de você passar ela para os seus contatos, deixar o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante também. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.